Pega a tua Bíblia aí, João capítulo de número 17. Obrigado, os músicos aí, valeu. Thank you so much. God bless you. Irmão, estuda um pouquinho, tem que... João capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo de número 11. João 17, a partir do 11. Minha tradução é a NVI, que diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, ó Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Jesus está orando pelos seus discípulos. Jesus era determinado, ele sabia do seu propósito e ele sabia que estava chegando o tempo da sua partida desse mundo. Então Jesus agora ele vai orar ao Pai pelos discípulos. E o que é interessante é que nessa oração Jesus, ele faz questão de deixar bem claro na sua oração que ele não estava orando apenas pelos discípulos que estavam presentes naquele lugar. Jesus está dizendo para o Pai: eu não oro só por esses que estão aqui agora, inclusive estão ouvindo a minha oração, mas eu oro por aqueles que hão de crer através da mensagem deles. Jesus já estava orando pela sua vida. Alguém está cansado aqui ou é o cheiro do hambúrguer que está entrando aqui e você está já com fome? Eu posso estar enganado, mas pode ser que tenha uma ou duas pessoas com mais fome que eu aqui, talvez. Eu acredito que não. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus Cristo, há cerca de 2000 anos atrás, estava orando pela sua vida. Ele diz: Pai, eu oro por aqueles que ainda vão crer em mim, aqueles que futuramente irão se converter. Você já estava na agenda de Jesus, mesmo antes de você nascer.
Talvez você diga: olha, a minha família não gosta de mim, eu sou o patinho feio da minha família, meus amigos me rejeitam. Jesus já amava você antes mesmo de você nascer. Para esse mundo você pode ser apenas mais um, mas para Jesus você é alguém especial, que Ele tem um propósito na sua vida. Ele vai marcar a tua história, Ele vai marcar a tua existência. E assim como Jesus ora pelos discípulos daquela época, dizendo: olha, aqueles que virão vão crer em mim por causa da mensagem desses aqui. Eu quero declarar que Jesus conta com você, porque muitos outros vão crer nele através da tua mensagem e da tua vida. Alguém pode dizer: eu creio. Então Jesus está deixando um legado. Jesus está iniciando a sua igreja. Jesus faz uma declaração: aquele que crê em mim, obras maiores do que estas ele vai fazer, porquanto eu vou para o meu Pai. E quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê os milagres que eram feitos através dos discípulos. Isso é cumprimento da palavra de Jesus liberada sobre eles: vocês farão obras ainda maiores. Nos nossos dias ainda, Deus tem feito milagres através da sua igreja, através daqueles que decidiram crer em Jesus. Então, a proposta de Jesus para os seus discípulos é: o evangelho não vai morrer em vocês. O que eu ensinei a vocês não pode ir para o túmulo com vocês. Jesus está dizendo algo aqui fenomenal que muitos não entendiam, inclusive o próprio apóstolo Pedro, que disse para Jesus: de maneira nenhuma vai acontecer isso contigo. Não, você não vai ser crucificado, você não vai morrer, não é possível. A gente está te seguindo aqui, a gente depende de ti. Ele não entendia o propósito, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando eu morrer, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, Jesus pregou para multidões, multidões se converteram com a pregação de Jesus. Na passagem da primeira multiplicação de pães e peixes, 5.000 homens estavam ali ouvindo Jesus, fora mulheres e crianças. Jesus sacudiu a sua geração. Os gregos queriam ouvir falar de Jesus. Jesus marcou a história. Jesus era alguém que as pessoas viam de longe para o ouvir. Jesus arrebatava multidões para que pudessem ouvir os seus ensinamentos. Jesus andou sobre as águas. Aleluia. Jesus parou a tempestade. Olha que poder sobrenatural. Agora os discípulos estão com Jesus, dizendo: Jesus, tu é o cara. Jesus, não tem outro igual a você não, Jesus. Jesus, você é tão fenomenal que você nunca vai morrer não, você vai ficar aqui. Que você vai para a cruz, vai nada. Nunca houve ninguém igual a você não, nunca houve ninguém que falasse o que você fala não. E Jesus está dizendo para eles: eu vou morrer e vou ser sepultado. A única coisa que não será sepultada é a palavra que eu estou pregando para vocês. Aleluia! Eu vou para o meu Pai, mas aqueles que crerem em mim farão obras maiores do que estas. Por quê? Porque quando eu for para o Pai, vos enviarei outro Consolador. Outro que no grego significa aio, aquele que faz a mesma coisa que eu faço,
aquilo que eu fiz, aquilo que vocês me viram fazer, Ele virá. O Espírito Santo encherá vocês, e vocês farão obras maiores ainda. O Evangelho não morreu com Jesus. O Evangelho não morreu na cruz. O Evangelho não foi sepultado. Jesus foi semeado para que a igreja pudesse frutificar. Será que você está entendendo aqui? Será que eu estou teologizando demais, doutor Yuri? Paulo vai dizer que uma semente ela não pode frutificar se ela primeiro não morrer. Jesus está dizendo, é necessário que eu morra. É necessário que eu seja sepultado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E subirei ao céu. E agora não estarei andando com vocês como vocês estão acostumados. Não andarei mais do lado de vocês. Vocês não vão mais olhar para mim e vão ver uma figura humana na frente de vocês, não. Eu agora habitarei dentro de vocês. Por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, Paulo vai dizer que agora é Cristo em vós, a esperança da glória. Grandes líderes já passaram por essa terra e a sua história morreu com eles. E os seus fãs morreram com eles. Só que os seguidores de Jesus, cada dia que passam, eles se multiplicam. A igreja está crescendo por todo o mundo. Pessoas estão se convertendo, estão se rendendo ao poder do Evangelho. Porque Jesus Cristo, Ele foi ao céu, Ele subiu ao céu, para que o Espírito Santo pudesse descer sobre nós. O Espírito Santo é uma realidade na vida daquele que crê. Quantos entendem que tem um chamado aqui? Você tem um chamado de Deus na tua vida antes mesmo de você nascer. Deus criou um propósito e depois desse propósito é que você nasceu. O teu propósito veio antes de você. Pastor Juninho, tem gente que vai sair daqui hoje da mesma forma que entrou, é verdade, isso é verdade. Tem gente que vai sair daqui hoje ainda murmurando, dizendo, olha, eu queria ouvir uma palavra que a porta vai abrir, o milagre vai chegar, eu vou ganhar um carro. Eu vou ganhar uma viagem dos sonhos. Alguém queria ouvir uma palavra dessa? Mas vai ter gente que vai sair daqui e vai dizer, olha, hoje o Espírito Santo falou comigo e eu estou saindo daqui diferente e convicto de que Deus vai fazer algo sobrenatural através da minha vida. Você é a igreja de hoje. Você é o profeta de hoje. Você é o pregador para essa geração. É você na tua escola, na faculdade, que vai levar o nome de Jesus e muitas vidas vão se converter. Quem pode adorar a Ele? Ei, vira para o abençoado que está do teu lado e diga assim, ó, decida dizer sim para o teu chamado. Decida dizer sim para aquilo que Deus chamou você para fazer. Deus não te chamou para ser um mero espectador. Deus não te chamou para ser alguém que vem assistir culto. Deus te chamou para ser impactado pela sua presença. E através da presença de Deus na sua vida, muitas pessoas serão impactadas também. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então Jesus aqui está orando por mim e por você. E na sua oração ele vai dizer, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Sabe o que aquilo significa?
tem proteção de Deus para a tua vida. Você tem um Deus que te guarda, que te protege, que te sustenta. Você não está sozinho não. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque é Ele que está do teu lado. Não tenha medo na escola de ser rejeitado. Não tenha medo de ser afrontado na faculdade. Porque quem está com a razão é você. Quem está com a palavra da verdade é você. Quem foi que disse que a maioria tem razão? Mentira. Você com Deus é a maioria. Deixa zombar de você, não tem problema não. Zombaram de Jesus, meu irmão. Você é melhor que Jesus. Debocharam dele, não vão debochar de você não? Quero pegar aqui uma carona aqui na palavra do Emanuel. Não seja um Jonas fujão dentro daquilo que Deus chamou você para fazer. Ainda que me matem, eu vou morrer como um mártir, proclamando a palavra de Deus, porque eu acredito que essa vida é passageira, mas Deus tem eternidade para aqueles que são fiéis. E você está preocupado de perder ponto na escola. Está preocupado que o professor vai tirar um pontinho se você disser que é cristão. Jesus morreu por mim e por você, para que essa palavra continuasse. Mas sabe por que muita gente não prega o evangelho? Sabe por que muita gente não dá continuidade ao legado de Jesus? Primeiro, precisa se encher do Espírito Santo. E nós temos enchido a nossa mente com tanta coisa, irmão. Coisas que inclusive não são pecado, mas são distrações. A gente tem tempo para tudo, só não tem tempo para buscar Deus. Só não tem tempo para falar com Deus, para se relacionar, para se encher do Espírito Santo. Oh, que o Espírito Santo nos perdoe nessa noite. Que o Espírito Santo nos enche aqui nessa noite. Que o Espírito Santo renove as nossas vidas aqui, agora, nesse momento. Porque nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Chega de criticar a igreja. Chega de criticar a liderança. Critique você mesmo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo, antes de participar da celebração da ceia. Como é que está a tua vida com Deus, teu relacionamento com Deus? E muitas vezes a gente fica avaliando, esse culto foi frio, esse culto foi quente, esse pastor prega muito, esse pastor não prega nada. Sou eu e você que prestamos culto a Deus. O culto é nosso, é pessoal. Somos nós. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? No versículo de número 21, Jesus diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você sabe quando é que o mundo vai crer em Jesus? Quando o mundo olhar para a unidade da igreja. Unidade da igreja. Nós somos uma única igreja. E as pessoas lá fora estão observando a gente. Como é que alguém que fala mal da igreja vai ganhar alguém para Jesus? Como é que alguém que vai para a internet para falar mal de igreja vai ganhar alguém para Jesus? E quando eu estou falando, essa parte que eu estou falando aqui sobre igreja, eu estou falando da igreja de Jesus na terra. Não abra a tua boca para falar de igreja. Você não tem autoridade para tocar na noiva de Cristo. Você não é o Espírito Santo para julgar quem está certo e quem está errado. Quem é que não sabe que as igrejas têm defeito? Inclusive a nossa. Quem é que não sabe que toda a igreja tem problema? Sabe por quê? Porque a igreja é composta de pessoas, de seres humanos falhos. Pastor, eu quero encontrar a igreja perfeita. Vai encontrar no arrebatamento. Ah, mas essa igreja, para de falar mal de igreja dos outros, e muito menos da tua. Se já é uma coisa horrível,
insuportável alguém falar mal da igreja dos outros, que não é nada da tua conta, que tu não tem que se meter. Quem está certo e quem está errado não interessa, tu não é de lá. É teu julgamento que vai determinar quem está certo, quem está errado. Se mete não, filho. Ora por eles. Se isso é feio, imagina falar mal da própria igreja. E que conversa fiada de que sempre a igreja dos outros é melhor do que a sua. Nos Estados Unidos tem uma expressão, o mito da grama mais verde. Você já viu aquela... Esse ano agora, quando você chegar lá tiver numa daquelas cidades nos Estados Unidos, teve irmão que falou assim: pastor, o dólar está mais de 6. Vira para ele e diga assim: quando Deus faz, ele faz completo, irmão, fica tranquilo. Fala para ele assim: o Deus que dá a viagem, dá o dólar para você gastar na viagem também. Lá nos Estados Unidos tem muita casa que com grama, não tem nem cerca, né? E aquela grama, aí o vizinho sempre acha que a grama do outro é mais verde do que a dele. Ele está na dele ali, do vizinho é melhor, o vizinho é melhor, o vizinho é melhor. Eu fico vendo às vezes, tem gente que enche a boca para falar da igreja dos outros. O líder, né? Cadê os líderes aqui de adolescente e jovem? Levanta a mão, líder. Que Deus abençoe e dê paciência para vocês. Não com a maioria, não, mas com um e outro. Pastor Jean, a igreja do fulano faz isso. Ladiel, a igreja de não sei o que. Você é daqui? Deus te plantou aqui? Faça a diferença aqui, irmão. Faz a igreja bombar aqui, meu irmão. Dá o teu melhor aqui, meu irmão. E para de olhar para os outros. Para de ficar se comparando. O que você está fazendo aqui? Ou a tua função, o teu ministério é cobrador de líder. Deus me chamou para cobrar os líderes. Deus me levantou como profeta na terra para dizer: Yuri, assim diz o Senhor, tem que mudar essa liderança. Emanuel, Deus manda te dizer, conserta essa juventude. Para de reclamar e começa a arregaçar as manguinhas para trabalhar na igreja, meu brother. Começa a dobrar teu joelho e orar pela tua igreja e pela tua liderança. Sabe qual é o teu problema? Tu está observando muito coisa dos outros, mas as coisas da tua igreja tu não compartilha no Instagram. Você fica muito tempo, ei, o que fulano fez? Olha o cantor famoso, não sei o que lá. E um culto top igual esse aqui, tu até agora não fez um selfie para compartilhar no teu Instagram, marcando a tua igreja e o teu pastor. Cadê a unidade, irmão? Cadê a unidade? E modéstia à parte, irmão. Desculpa dizer. Como diz o pastor Eliel Lima, eu vou falar. Eu vou falar. Você congrega numa igreja que tem mais de 65 anos de história. Não é uma igreja que começou de uma hora para outra, não. Você congrega numa igreja que você tem um líder que nunca se voltou contra a sua autoridade espiritual. Pelo contrário, sempre honrou. Pastor Silas Malafaia. Você tem um líder que não tem medo de se posicionar. É o pastor que você tem. Você tem um líder que nunca se envolveu com adultério, com roubo, com engano. Nunca! É o pastor que você tem. Que foi criado na igreja, desde criança na igreja. E hoje é o pastor dessa igreja. Essa é a história do seu pastor. Não é alguém que caiu de paraquedas do nada, não. Não é alguém que rachou a igreja, nem tomou a igreja à força. Esse é o pastor que você tem. Que quando foi eleito pastor da igreja, foi por unanimidade. Dos pastores, dos obreiros e dos membros. É a história. Procura saber quem é o pastor Silas Malafaia. É a história do seu pastor. Essa é a igreja que você faz parte. Mas o pastor fulano, ele fala, é que eu acho que o pastor Silas é muito duro. Eu já acho que ele é muito sincero. Muito verdadeiro e corajoso.
E um doce de pessoa. Se estiver me vendo aí, meu pastor, um beijo. Pastor carinhoso, carismático, liberal, generoso, ama as pessoas, ama investir em pessoas. É o pastor da sua igreja. E os pastores das filiais seguem o mesmo exemplo. Pastores fiéis, dizimistas, homens de oração, homens que amam a família, homens de família. São os pastores da igreja. Mas a grama do vizinho é melhor. Mas na igreja lá tem um negócio que aqui não tem. Modéstia à parte, irmão. Você congrega numa igreja top. Essa é a igreja que você congrega. Tem defeito? Muitos. Mas é uma igreja séria, uma igreja de Deus. Está fazendo a obra de Deus. Jesus vai orar e vai dizer: Pai, eu quero que eles sejam um. Por que eu estou fazendo isso aqui de Connect, de nas igrejas? Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar a nossa unidade. Aqui tem uma juventude, uma quantidade aqui de jovens. Samambaia tem uma quantidade também de jovens e adolescentes. Taguatinga, não tem ninguém. Vamos fazer um culto top lá, irmão. Porque é a nossa igreja. Valparaíso é a nossa igreja. Somos nós. Ficar levantando bandeirinha de filial, de sede. Eu sou da sede, hein? Grandes coisas tu é, irmão. Eu sou de Jesus. Eu sou da DEVEC. Eu sou de igreja A ou igreja B, não. Amém ou não amém? Agora que eu vi esse varão aqui, fica de pé, irmão, rapidinho, só para... Vira para lá, dá uma volta assim, dá um aplauso, varão. Deus abençoe a sua vida. Eu vi algo diferente, irmão. Aí, Jesus vai dizer: meu Deus. Ô Luiz, apaga essa televisão aí rapidinho. Desliga esse negócio aí, irmão. Eu tenho que falar, eu tenho que orar ainda, irmão. Eu preciso orar. Eita glória, eu quero comer hambúrguer. Quem quer comer hambúrguer aqui, irmão? Irmão, é hambúrguer, viu? Não é carne de soja, não. É carne mesmo. Jesus diz assim, ó, que eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia. As pessoas vão olhar para a unidade da igreja e vão dizer: eu quero pertencer a isso aí, irmão. Eu quero fazer parte. Esse povo não briga, esse povo não é partidário, esse povo é amigo, se abraça, um ajuda o outro, um investe no outro. Eu quero fazer parte disso aí. Eu quero ser dessa família aí também. Isso vai acontecer. Unidade. O que aconteceu na unidade? Eu vou orar aqui agora em nome de Jesus. Eita, meu Deus, me ajuda. Eita glória. Em Gênesis, era um povo só e uma língua só. E eles disseram: vamos nos juntar, fazer uma torre para a gente chegar até Deus. Ó, a gente não vai se espalhar não. E o propósito de Deus era o que, irmão? Se espalhem, enchem a terra. Vocês vão encher a terra. Era o propósito de Deus no início da criação. Aqui que eles disseram: não vou viver o propósito de Deus não. E se espalhar nada, vamos ficar tudo aqui juntinho, fazer uma torre. E vamos morar tudo juntinho aqui, tudo apertadinho aqui. Esse negócio de se espalhar, encher a terra, não quero. O Jonas Fujão. Eu não vou propósito nenhum, não. Pronto. Sabe o que Deus fez? O que Deus fez, irmão? Torre de Babel, o que Deus fez? Confusão de quê, irmão? Deus dividiu as línguas. Você sabia que por causa da Torre de Babel, que você hoje precisa estudar inglês, espanhol? Who speak English tonight here? Please, lift your hand. Let me see now. Isso aí. Você tem que estudar, irmão, porque os caras lá da Torre de Babel não obedeceram a Deus. Só que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a igreja estava obedecendo a Jesus.
Se em Gênesis capítulo 11 eles decidiram desobedecer e trouxe uma confusão de línguas, em Gênesis, desobediência. Mas em Atos capítulo 2, unidade. E quando a igreja começou a orar unida no mesmo propósito, não era abençoa a minha igreja, abençoa o meu departamento, abençoa a minha filial, meu Deus, me abençoa, só eu, primeiro eu. Não, a igreja estava orando no mesmo propósito. Deus, encha-nos do Espírito Santo, derrama sobre nós a promessa que o Senhor nos fez, de que o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre as nossas vidas. A igreja permaneceu unanimemente orando pelo mesmo propósito. E a Bíblia diz que de repente ouviu-se um som como um vento veemente, impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, pousando sobre cada um deles, e o Espírito Santo concedia que eles falassem em outras línguas. E os ímpios lá fora, de outras nações, começaram a ouvir dizer: quem ensinou esses homens a falar esse idioma? Quem foi que ensinou? Eles são pescadores, eles são homens do campo, eles não têm entendimento, eles não têm uma grande cultura, mas eles estão falando em outro idioma. É porque o Espírito Santo, devido à unidade da igreja, trouxe variedade de línguas para que o mundo pudesse ouvir a mensagem do Evangelho que foi semeada através de Jesus e está frutificando através da igreja. Alguém pode exaltar a Ele aqui nessa noite? Alguém pode dar um salto dessa cadeira aí e exaltar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre? Aleluia! O Espírito Santo se manifesta através da unidade. O Espírito Santo vem através da unidade. Na primeira pregação, depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo, cerca de 3.000 almas se converteram. A igreja de Taguatinga, hoje a gente contou lá 750 cadeiras. Eu creio que em um culto, mais de 1.000 pessoas vão aceitar Jesus naquele lugar. Eu creio que o Distrito Federal vai se render aos pés do Senhor, por causa do Espírito Santo, através da unidade da igreja. Meu irmão, eu estou aqui. Eita Deus do céu. Eu estava falando com os pastores mais cedo. Eu falei para você a agenda de hoje, a correria que foi. E eu falei para eles assim: é por isso que eu não estudo, presta atenção, por favor. Eu não estudo para pregar, eu prego porque estudo. Eu não oro para pregar, eu prego porque oro. Ou seja, eu já me preparo antes. Porque se eu deixar para me preparar no dia, eu vou pregar hoje, então deixa eu me trancar porque hoje eu vou pregar. Não, eu vou a semana toda orando, irmão, todo dia. E anoto uma coisa ou outra e eu tenho sempre uma palavra para pregar. E eu falei com os pastores de hoje, que estavam comigo, eu falei: ainda bem, essa correria toda, ainda bem que eu já tenho a palavra para pregar. Mas não era nada disso que eu preguei. Eita, eu tinha um esboço bonitinho aqui.
E o Espírito Santo falou comigo: não, você vai falar isso aqui agora. Mas essa também foi uma palavra que essa semana o Espírito Santo falou comigo. E eu vou sendo direcionado pelo Espírito Santo. Eu estou sentindo Deus aqui, forte aqui nessa casa. Ontem eu estava aqui, ó, chorando aqui, ó, no altar. Eu venho para cá, irmão. Aqui é minha casa. Aqui é meu parquinho de diversão, é aqui. Eu venho para cá de manhã, as irmãs da limpeza trancam aquelas portas, sai todo, vai limpar para lá. E eu fico aqui. Aí bota um fundo musical e fico aqui orando, conversando com Deus, batendo um papo, trocando a ideia. Aí o Espírito Santo vai me direcionando em algumas coisas que eu tenho que fazer. E agora Deus está falando algo comigo aqui. A gente vai fazer uma oração aqui agora. Você vai orar por outra pessoa, não vai orar por você. Já tem gente virando para o irmão do lado, né? Ah. Homem vai orar por um outro homem, um rapaz por um rapaz. Uma moça vai orar por uma moça. Só que é o seguinte, você vai orar por alguém que você não conhece. Pode sair do teu lugar agora, escolhe uma pessoa que você não conhece. Pergunta o nome dessa pessoa. Sai, pode sair, irmão, pode movimentar. Pode vir aqui para frente, quem está atrás, quem está na frente, se movimenta aí. Vê uma pessoa que você não conhece essa pessoa. Você vai orar por alguém que você não conhece. Aleluia. Aleluia. Pode juntar 3 também, não tem problema não, porque às vezes não deixa ninguém sozinho não. Chega aí e fala assim: irmão, deixa eu orar por você. Vê alguém aí? Eita glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora escuta. Escuta aqui. Listen me, please. Look to me now. Um dia ainda vou aprender esse negócio. Olha aqui. Diferente do que eu faço às vezes, que você pergunta o pedido de oração, esquece isso. Ora para essa pessoa ser cheia do Espírito Santo agora. Ora para essa pessoa falar em línguas. E se você é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em línguas também nessa noite. E começa a profetizar sobre o ministério dessa pessoa. E começa a declarar que ele, que ela serão pregadores que vão ganhar almas para Jesus. Eu não estou dizendo pregador de púlpito. Talvez você não seja um pastor, não sei, pode ser. Mas você vai pregar lá onde Deus plantou você. E você vai fazer a diferença ali naquela terra. Começa a orar por ele, por ela, vai, começa a declarar na vida dele, começa a declarar na vida dela. Deus, contempla a tua igreja nessa noite. Oh Espírito Santo, contempla essa juventude, esses adolescentes, começa a encher com teu poder, começa a encher com teu poder. Vai batizando o Senhor Jesus com o Espírito Santo. Vai batizando com o Espírito Santo e com fogo. Vai derramando unção, vai derramando ousadia, vai derramando autoridade agora em nome de Jesus. Senhor, que os dons espirituais sejam derramados, que o teu poder se manifeste em cada vida. Eu creio que essa noite o Senhor já está vocacionando vidas. O Senhor está levantando líderes de jovens. O Senhor está levantando líderes de adolescentes aqui e agora. O Senhor está levantando pastores de igreja. O Senhor está levantando líderes nessa nação, na política. Oh, aleluia! No empresariado, no esporte, na mídia. Pessoas que vão fazer a diferença, que vão pregar a palavra da verdade. Oh,
milagres. Eu creio que o Senhor vai levantar vidas aqui. Pessoas que vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, eles serão restaurados, eles serão atraídos para a tua